Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 13 de maio. Hoje a igreja celebra a memória de Nossa Senhora de Fátima. Ela apareceu na cova da Iria, em Fátima, Portugal, em 1917. E hoje a família franciscana celebramos São Pedro Regalado. Ele foi um grande incentivador de retornar a ordem às fontes originárias e viveu de 1390 a 1456. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, celebrava-se a festa da dedicação do templo em Jerusalém, e era inverno. Jesus andava e passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no os judeus e diziam-lhe: até quando nos deixarás perplexos? Quando é que vais nos dizer que tu és verdadeiramente o Cristo de Deus, o enviado? Jesus respondeu: mas eu venho vos dizendo constantemente isto, mas vós não acreditais em mim, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas obras, as obras que eu realizo em nome de meu Pai, elas é que dão testemunho de mim, mas vós não acreditais. O meu Pai, que me deu as ovelhas, é maior que todos. E aquelas que vêm até mim não se perderão, e eu darei a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das mãos do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos retornando ao contexto do evangelho de ontem. Novamente. Porque enquanto eu e você peregrinamos nesta vida e caminhamos neste mundo, nós ouvimos diversas vozes. Diversas vozes nos seduzem, nos arrastam, nos escravizam, e às vezes muitas delas como um cântico de sereia, tão somente para nos destruir. Essas vozes são ouvidas por meio das ideologias passadas nos meios de comunicação social. Elas são principalmente veiculadas, às vezes, por ideologias que tentam cegar as pessoas, porque a ideologia não é uma boa bandeira. A ideologia não. A ideologia só demonstra um lado da moeda. Ela não mostra os dois lados, mas somente um lado. E ela tenta se impor de todo modo que faz com que a pessoa seja doutrinada, adestrada e não pense mais. E assim, as fake news, por exemplo, são inventadas, são sustentadas e transmitidas se elas trarão benefícios próprios para mim e para a minha ideologia. E isso não importa a verdade, porque uma mentira repetida muitas vezes pode até virar verdade. E uma verdade negada muitas vezes também pode até virar mentira. Por isso Jesus hoje vai dizer, nesse evangelho de hoje, vocês não pertencem ao número das minhas ovelhas. Na primeira leitura, nós ainda continuamos a encontrar a força da palavra de Deus. A palavra que vai rompendo obstáculos. A palavra que vai congregando homens e mulheres. A palavra que vai fazendo realizar grandes maravilhas por meio dos apóstolos. Daqueles que são testemunhas de Jesus. Homens e mulheres que agem na força do Espírito e que nem mesmo a violência, nem mesmo a perseguição são capazes de calar. Porque eles utilizam esses momentos difíceis. Eles sabem aproveitar as oportunidades dos momentos de perseguição, de violência, e eles não se calam. Porque se os discípulos e as testemunhas se calarem, até as pedras falarão, como nos ensinou Jesus. Como calar a voz de uma testemunha? A vida que é o testemunho. Por isso o testemunho de vida é o melhor pregador que existe. O melhor pregador que tem é o testemunho de vida.
Então agora nós podemos mergulhar nesse evangelho de hoje, porque Jesus está celebrando a festa da dedicação do templo em Jerusalém. E diz o nosso texto que era inverno, estava frio. Mesmo assim, Jesus fora até Jerusalém. E ele andava passeando pelo pórtico de Salomão, dentro do templo. E rodearam os judeus, curiosos, com os corações fechados, mal intencionados, porque eles já estão predispostos a não crer. Eles já estão predispostos a não crer porque eles perderiam status, eles perderiam influências e eles perderiam também o poder ideológico do grupo organizado deles, do partido religiosos que cada um deles pertenciam. Uns pertenciam aos fariseus, outros aos saduceus, outros aos herodianos, e cada um quer manter o seu poder, cada um quer manter a sua autoridade. E cada um quer manter a sua influência, ainda que tenha que matar, ainda que tenha que subornar, ainda que tenha que se corromper e corromper alguém, porque eles não estão interessados no povo. Eles estão interessados nos seus bolsos e nas suas vidas pessoais, e não no povo. Por isso eles vão rodear Jesus e vão perguntar: até quando você vai nos deixar nessa perplexos? Até quando? Por que você não diz claramente que é o Cristo de Deus, que é o enviado? E por que isso? Porque Jesus estaria se condenando à morte. Jesus estaria se condenando à morte nesse momento. E Jesus vai dizer para eles: mas eu digo para vocês constantemente isto. Porque quando uma pessoa não quer crer, quando ela não quer ver, quando ela não quer ouvir, quando ela não quer sentir, não adianta. Não adiantam palavras, argumentos, porque a pessoa está predisposta a não ver, a não ouvir e a não sentir. Ela está fechada, cristalizada. Por isso Jesus diz: mas constantemente eu digo a vocês, eu falo abertamente, mas vocês não acreditam em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. Novamente o tema da ovelha, novamente o tema da ovelha. Vocês não são das minhas ovelhas. E quando nós não pertencemos às ovelhas de Jesus, nós não acreditamos na igreja. Nós não acreditamos nos sacramentos, nós não acreditamos na vida eterna, nós não acreditamos na ressurreição, nós não acreditamos na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós não acreditamos mais. Jesus vai dizer: eu falo abertamente, mas vocês não creem em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço cada uma delas, porque Jesus nos chama pelo nome e elas me seguem. E eu não vou perder jamais essas ovelhas, eu as protegerei e darei a elas a vida eterna, porque elas me seguem. Elas me seguem. E meu Pai, o Pai é que oferece as ovelhas para Jesus. Não são os livros que nós lemos, não são os cursos que nós participamos, não são os retiros que nós participamos, não são as doutrinas que aprendemos. Tudo isso é carnal, como diz o apóstolo Paulo. Tudo isso é carne, tudo isso ajuda, beneficia. Mas é o Pai que nos revela o mistério de Jesus. É o Pai que nos conduz até Jesus e é Jesus que nos revela também o mistério do Pai. Por isso ele vai dizer: estas ovelhas que o Pai me deu, o Pai me concedeu, ninguém vai as arrebatar da mão do Pai, porque eu e o Pai somos um. Aqui está. Eu e o Pai somos um. Um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Onde o Filho não é maior que o Pai, nem o Pai maior que o Filho, nem o Espírito Santo maior que os dois, e nem os dois maior que o Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus é homem-Deus. Aqui está a fé dos cristãos. E que a igreja ainda hoje deve fazer ressoar em todo o mundo. A salvação está no nome de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E nós teremos que lutar muito para permanecermos em seu rebanho, porque muitas vozes nos seduzem, muitas vozes nos distraem, muitas forças ocultas querem manipular as religiões também em benefício próprio. E nós teremos que ter discernimento, temperança e principalmente confiarmos que o Senhor conduz a nossa história. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, Esposa do Espírito Santo.
rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu, junto ao vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Paz e bem.